O que é mesmo um analista lacaniano? Podemos concordar com Marco Antônio Coutinho Jorge quando ele afirma no seu livro O Laboratório do Analista, publicado em 2022, que se trata de uma boa pergunta. Há uma afirmação implícita de que existe essa modalidade psicanalítica lacaniana. Exatamente isso é que deve ser examinado na proposição ser lacaniano. O que resulta desse exame pode se revelar como nem tão óbvio, a exigir uma elaboração dos teóricos e praticantes da psicanálise. Marco Antônio parte do senso comum, vai ao dicionário e escolhe um verbete que talvez seja o primeiro a dedicar atenção ao termo hoje tão disseminado. Diz o dicionário Wise: lacaniano, adjetivo, relativo a Jacques Lacan, ou tipicamente característico de suas teorias psicanalíticas, que segue os métodos e conceitos de Lacan, dizes de estudo, tratamento, diagnóstico, que ou aquele que se especializa ou é adepto da teoria e ou dos métodos de Lacan. Observa que no verbete não comparece o nome de Freud. Sabe-se que Lacan lançou o retorno a Freud como uma palavra de ordem ao meio analítico. Será que o psicanalista que se orienta pelo ensino de Lacan definiria lacaniano da mesma maneira? É certo que não, continua Marco Antônio. Lembra que o retorno teve uma série de impactos a partir dos anos 1950, quando começa o ensino de Lacan. Primeiro impacto: os psicanalistas descobriram com espanto o quanto desprezavam uma obra que, em alguns casos, em algumas sociedades de formação, sequer liam, substituindo-a por um resumo e atualização empobrecedores, conforme a radical denúncia feita publicamente por Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas e Wilson Shebab nos anos 1980 e publicada pelo Jornal do Brasil sob o título Os Barões da Psicanálise, de minha autoria. Segundo impacto, Lacan batizou de Escola Freudiana de Paris, a que fundou em 1964, depois de ter sido expulso e excomungado da IPA, International Psychoanalytical Association, fundada por Freud e Ferenczi em 1910. Marco Antônio lembra que Lacan criou a sigla SAMCDA, Sociedade de Auxílio Mútuo contra o Discurso Analítico, para ironizar a IPA. Terceiro impacto: Lacan dedicou grande parte de sua vida a produzir cerca de 30 seminários para comentar minuciosamente a obra de Freud. Quarto impacto: manteve uma dura e severa crítica à psicanálise pós-freudiana, caracterizando-a como uma forma de resistência e de recalque ao discurso analítico. Quinto impacto: sustentou a questão: o que é a psicanálise? Sempre partindo de Freud para mostrar que as respostas não são óbvias. Em 1980, Lacan fez seu último seminário em Caracas, onde teria dito: cabe a vocês serem lacanianos. Quanto a mim, sou freudiano. Vale ressaltar a prudência de Marco Antônio quanto ao teria dito. Talvez os historiadores possam contribuir para elucidar aquela frase crucial. Duas coisas. Por que preferiu Caracas e não Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife
onde floresceram poderosas versões do seu ensino desde pelo menos 1970. A curiosidade de ver os efeitos do ensino já no fim da vida e sem que esses efeitos tivessem sido motivados por sua presença física, provavelmente ficou satisfeita. Então, ensino e transmissão podem ocorrer sem a presença física do analista, coisa que, por exemplo, experimentamos no atendimento online desde 2020 com a pandemia. Marco Antônio insiste. Com isso, não há como negar que Lacan fez uma derradeira indicação a seus discípulos. Como ser lacaniano, se não sendo, antes de mais nada, freudiano? Segundo Marco Antônio, Lacan seria até mesmo um hiper-freudiano, explicando que o analista lacaniano seria mais freudiano do que aqueles que se dizem freudianos e não seguem Lacan. Graças ao esforço de Lacan, bem-sucedido em detonar as pretensões de superar Freud, como se ele estivesse ultrapassado, pudemos redescobrir Freud e constatar que a novidade de Lacan, o surgimento de um pensamento inteiramente novo na psicanálise, é, em última instância e surpreendentemente, o pensamento de Freud. Difundindo-se por todos os setores da teoria, o ensino de Lacan teve o valor de um verdadeiro ato analítico e resultou numa fecunda refundação da prática psicanalítica, continua Marco Antônio. Freud foi quem determinou o surgimento de um verdadeiro paradigma da psicanálise contemporânea. A tripartição dos registros real, simbólico e imaginário que caracterizam o falante se deve a segmentos muito precisos da obra freudiana. A lógica do significante, delineada por Lacan depois da formalização de uma nova ciência, a linguística, já estava exposta por Freud desde pelo menos a interpretação dos sonhos de 1900. O significante era chamado de representante da representação. A tópica do imaginário, assim chamada por Lacan, já estava explicitada pelo narcisismo descrito por Freud. Marco Antônio estranha, e com razão, o surgimento de textos de jovens psicanalistas construídos exclusivamente sobre categorias lacanianas, sem qualquer referência a Freud. E há analistas, nem tão jovens, que chegam a dizer que ou bem você é freudiano ou bem lacaniano, já que Freud e Lacan não se misturam, seriam até mesmo incompatíveis. Os psicanalistas têm uma enorme responsabilidade, continua Marco Antônio, ao dar ênfase excessiva e quase exclusiva àqueles elementos sobre os quais consideram que Lacan avançou para além de Freud. Ao falarem reiteradamente do passe como o passo que Freud não ousou dar, do real como o nec plus ultra da, assim por eles denominada última e certamente mais radical, clínica lacaniana, etc., etc. É preciso continuar dizendo que a chamada clínica do real esconde um reducionismo, por mais trabalhoso que seja defini-la como clínica do real, do simbólico e do imaginário. Marco Antônio acrescenta: certas estratégias discursivas pretendem frisar continuamente o quanto Lacan foi além de Freud, quando, de fato, deveriam frisar, antes de mais nada o contrário, o quanto Lacan tem de freudiano. Será que Lacan autorizaria essas leituras? Ele que afirmava na Conferência de Genebra sobre o sintoma que nunca inovara em nada, que esse não era seu estilo e que era preciso resguardar-se de inovar? Para ele, o ancoramento na obra de Freud deve ser sempre reafirmado. Também é criticada por Marco Antônio uma tendência de contrapor
o aclamado rigor de Lacan a desenvolvimentos supostamente tateantes de Freud, como se a obra de Lacan fosse o único lugar em que a obra de Freud encontra seu sentido. Marco Antônio propõe que se inverta essa tendência e correr o risco de uma transmissão freudiana da teoria lacaniana. Assim, ser lacaniano é retornar continuamente a Freud, no sentido de trabalhar para que a psicanálise freudiana tenha um lugar no mundo amanhã, e isso não parece ser nada garantido. O futuro da psicanálise ninguém sabe, assim como não se sabe que efeitos uma análise terá na vida de cada um que a ela se submeta. Parece uma daquelas coisas que os lógicos contemporâneos chamam de indecidíveis, o que não nos impede de conjecturar. Por exemplo, numa de suas últimas entrevistas, o psicanalista Horus Vital Brasil chegou a dizer que, se a psicanálise não se abrir para as questões sociais, vai desaparecer por efeito das tecnologias digitais. Será? E olha que ele sempre defendeu a posição de que não dava para prever que fim teria a psicanálise. O próprio Lacan, diz Marco Antônio, afirmou na importante entrevista de 1974 à imprensa italiana: a psicanálise é um sintoma, apenas é preciso compreender sintoma do quê? Mas vocês verão que se há de curar a humanidade da psicanálise. A força de mergulhá-la no sentido religioso, bem entendido, se conseguirá recalcar este sintoma. Marco Antônio adverte: e se a psicanálise dita lacaniana se transformar numa espécie de seita religiosa? Ela própria bem pode contribuir com excepcional força para esse recalcamento. No seminário 11, sobre os 4 conceitos, Lacan chegou a dizer que o estatuto do inconsciente é ético e não ôntico. Podemos concordar com ele quando reconhece que no inconsciente se trata de valores, mas não do ponto de vista de uma ontologia, ainda que alguns admitam a ocorrência de uma ontologia negativa, marcada pela falta a ser do falante. Esse campo de valores, segundo Horus Vital Brasil, estaria marcado por um estreitamento que acaba por reduzi-lo na contemporaneidade à supremacia de um único valor, o pragmático, em detrimento dos demais valores humanos. Associa-se a esse reducionismo o chamado imperativo do gozo, tão bem descrito por Lacan como uma ordem emanada da tirania de um super-eu que nos acomete hoje. Goza, miserável, goza até morrer, desocupa o espaço, a fila anda, e rápido, já que não passas de um ser para a morte ou para a obra, tanto faz. São Paulo não pode parar. Sai o sujeito, entra o falacer, o consumidor. Estaríamos vivendo o tempo das consequências de uma polética, e vai o neologismo, ante a evidência de que se articulam as dimensões de um inconsciente político, anunciado por Lacan em meio à discussão sobre a diversidade de valores. Para um analista lacaniano, o inconsciente é a política. Não que a política seja inconsciente, e sim que ele não poderá ignorar que, para além da política partidária, que agita os interesses da polis, o inconsciente é incontornável. Só assim podemos admitir a parte obscura de nós mesmos, apontada pela historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco. Esse reconhecimento é que nos dá força para combater os efeitos mortíferos da eleição de Jair Bolsonaro e seus mordomos. Aqui me parece que Marco Antônio chega ao ponto máximo de sua crítica. Trata-se da ritualização da prática analítica. Ela tem a ver com a cegueira da afânese
desaparecimento, em que o sujeito se apaga sob o significante do outro lacaniano. O significante lacaniano passa a impor de modo subreptício as chamadas seções ultracurtas, o corte da seção, o corte da palavra, o jogo de palavras, assim como o significante freudiano impunha anteriormente as sessões de 50 minutos e, com frequência, as interpretações psicanalíticas que injetavam sentido continuamente. Podemos concordar com a crítica de Marco Antônio, para lá de bem-vinda. Só teria a acrescentar o pequeno detalhe de que o modo de imposição do significante lacaniano, em muitos casos, não tinha nada de subreptício. Era manifesto, patente e arrogante pela suposição de saber, segundo a qual a teoria das incidências do tempo no tratamento analítico está pronta, acabada, concluída. A teoria das incidências do tempo no tratamento analítico não começa com o artigo sobre o tempo lógico de 1945-1966. E se Lacan voltou a tratar do tempo num dos seus últimos seminários sobre a topologia e o tempo, 1978, o sinal é de que a teoria foi apenas esboçada e não concluída. Mais uma vez, Freud antecipou-se. Análise terminável ou interminável, finita ou infinita, como queiram, ficando claro hoje, depois de tanta elaboração, que o uso do tempo não passava de algo muito simples, a conveniência de cada analista e também do analisante, pois ele concorda ou não e abandona a análise ou o analista. A palavra é esta mesmo, conveniência, depois de tanta elaboração. O ensino de Lacan, portanto, adquire o valor de um verdadeiro ato analítico, resultando numa fecunda refundação da prática analítica. Nas palavras de Lacan, por que a análise só teria um fundador, quando nas demais ciências, exatas ou não, admite-se uma pluralidade deles? As inovações de Lacan estão em Freud de modo embrionário ou francamente manifesto. Podemos ainda lembrar que a ampliação da clínica e a variedade do tempo e do espaço nos atendimentos em insuspeitados settings, como praias, passeios, montanhas, etc., devem-se à inventividade de Freud. Conveniências, repito. Apaga-se o fundamento, não há Freud. Por isso, Alain Didier Weil é convocado por Marco Antônio para insistir no retorno a Freud e lembrar que ele não pode ser realizado de uma vez por todas. Alguns dizem que estamos muito além de Freud em pelo menos duas questões, a do passe e da noção de real. Marco Antônio menciona a ênfase excessiva e quase exclusiva dos avanços atribuídos a Lacan. O passe foi o passo que Freud não deu. Como se Freud jamais tivesse tratado da formação do analista, do início ao fim de sua obra, mesmo que de início tivesse feito recomendações aos médicos e futuros terapeutas. Como se Freud não tivesse elaborado tenazmente a noção de realidade e não tivesse falado no umbigo dos sonhos, na coisa em si, que remonta a Kant. Ele lembra, por exemplo, do livro sobre os cistes, na fala de Lacan. Nele, tudo é substância, tudo é pérola, e que continua a ser a obra mais incontestável porque a mais transparente, em que o efeito do inconsciente nos é demonstrado até os confins de sua fineza. O discurso do capitalista, o mestre contemporâneo, pretende distorcer o ensino de Marx ao reduzir a teoria dos valores, de uso e de troca, a um único dos seus polos,
fortalecendo a troca e o feitiço da mercadoria. Há um movimento na cultura que reduz os valores à quase exclusiva dimensão pragmática. O apelo no campo analítico é muito forte para que se imponha o valor de um estatuto religioso e até mesmo místico para o inconsciente, talvez em contraposição ao pragmatismo da ciência e de seu aliado, o discurso do capitalista. Pois foi no Seminário 20 sobre o gozo que Lacan ecoou a voz de antigos materialistas, segundo os quais o marxismo é evangélico, ao anunciar a boa nova, a palavra do amanhã. Lacan denuncia que a denúncia do capitalismo só serve para aumentar seu vigor. A saída apontada por ele seria de duas uma. Ou o capitalismo implode por sua velocidade cada vez mais acelerada, ou então a santidade acabará com ele. Lacan sabe que não pode exigir o cumprimento desse ideal, sobretudo para os analistas. Mas a santidade, que teria o dom de acabar com o capitalismo, pode sofrer a degradação pela injeção de sentido religioso, se a definição de sentido coubesse exclusivamente na religião. O sentido também é gozo. Fazer sentido nos faz gozar. Precisamos somente fazer sentido? Podemos concordar com o Horus Vital Brasil que, aceitando a definição da psicanálise como uma prática teorizada numa experiência, enfatizou que essa experiência ocorre entre sentido e ausência de sentido. O saber do não-senso como um dos polos da experiência não deveria congelar-se e provocar a desertificação do sujeito que se submete à psicanálise. A desertificação e até mesmo a mortificação do sujeito seriam efeitos da prática defendida por alguns analistas. Aqui faço um reparo. A chamada hora de 50 minutos é ritualização da IPA, não de Freud, que deixava a critério de cada analista decidir do seu tempo. Mais uma vez, o que está em jogo é a ritualização. Quanto à injeção contínua de sentido, me parece dar conta de alguns kleinianos, não necessariamente de Freud. No tempo da construção freudiana, era preciso enfatizar o sentido, mas não abolir a ausência de sentido. Era com ela que Freud também jogava. E se estamos na dimensão da ética, é bom lembrar com M.D. Magno, no seu seminário Estética da Psicanálise, de 1989, o seguinte: a ética da psicanálise, colocada por Lacan entre desejo e culpabilidade, em que o supremo da ética é não abrir mão do seu desejo, não se faz outra coisa na vida, disse o Magno. Essa ética é um pouco precária, pois não foi à toa que Lacan sempre disse que, se tivesse que escrever alguma coisa, seria o Seminário da Ética. Jamais o fez. Era bom que tivesse feito, porque o que vem a partir daí, bem depois, é, a meu ver, bem mais acertado, preciso. E o que veio a partir daí foi uma correção, publicada em televisão, 1974, numa entrevista transmitida pela TV francesa, com uma dica bem mais abrangente e bem mais precisa. Não há ética senão do bem dizer e saber senão de não senso. Se há obrigação, seria a de bem dizer, sobretudo o sintoma, com H ou sem ele, e apontar para uma definição de psicanálise como experiência entre sentido e ausência de sentido. A ritualização da prática, lembra Marco Antônio, sempre foi criticada por Lacan. Sua proposta era de que a experiência analítica incluísse o estilo individual de cada analista. O famoso aforismo, o psicanalista só se autoriza por si mesmo, ou
de si mesmo e por alguns outros, senão a coisa descambaria para o solipsismo em que só existo eu e minhas ideias, implica reconhecer que há analista. Não é qualquer um que, se autorizando, se torna analista, e sim é o analista que, como tal, se autoriza em seu ato. O problema é reconhecer justamente esse ponto em que cada um poderia admitir sua transição entre os lugares de analisante e analista, para que se pudesse finalmente chegar a isto que se chama o analista enquanto tal. É o enquanto tal que está em questão. Saber do não senso. A resposta de Marco Antônio é: trata-se de o sujeito desalienar-se dos significantes do outro, como na máxima freudiana. Ali onde isso era, devo vir a me tornar. Mas para isso é preciso que o analista entre com um ato analítico, que pode ser o corte, pois em última instância ele é sempre da ordem da interpretação, mesmo quando não diga nada e provoque ressonâncias, reverberações. Marco Antônio insiste na lembrança de Didier Weil, para quem se trata de uma impropriedade falar de ortodoxia no seio da psicanálise lacaniana, o que poderia ser mais cômico que um sujeito autorizar-se por si mesmo e ser ortodoxo? Cômico ou trágico, pergunta Marco Antônio, se Lacan já não nos tivesse assegurado que a vida seria trágica se não fosse cômica. Duas conclusões de Marco Antônio merecem pelo menos alguma consideração: o tempo da sessão e o estilo do analista. O manejo do tempo de sessão é da ordem do laboratório do analista. Esse é o sentido que se deve extrair da concepção lacaniana do tempo lógico. O analista não pode prever o tempo discursivo do sujeito, e sua uniformização leva ao desconhecimento dos ritmos individuais. Lidar com o tempo através de sessões curtas significa querer reduzir o campo da invenção, que requer arte e tato, a uma vertente pretensamente científica ao entronizar uma técnica lacaniana. É citada a indagação do estudo de Luciane Israel sobre o tempo na análise. A sessão de análise é um ato industrial, artesanal ou artístico. Não se abre mão de incluir o tempo entre os elementos que devem ser submetidos à contínua reinvenção no laboratório analítico. Tal conclusão leva à relevância do estilo e não da técnica lacaniana. No fim da vida, no seu seminário Momento de Concluir, Lacan acaba concordando com o filósofo Karl Popper e diz que a psicanálise não é uma ciência, é uma prática. Com desdém pela fala ostensivamente desqualificada, ele depõe as armas contra o neopositivismo e conclui pela definição de que ela não passa de uma prática da falação, do blá blá blá, porque em última instância o que a garante é o gozo de falar que sustenta o falacer. Sai o inconsciente, entra o falacer. Agir diretamente no corpo do falacer? Terapia? Ética? Marco Antônio é partidário das definições de estilo segundo Lacan. Aceita que seja a única formação transmissível. Aproxima-o da arte, de cada artista e de suas formas: impressionismo, expressionismo, hiperrealismo, minimalismo e assim por diante. Aponta para as rupturas dos artistas criadores, da influência da moda, e chega ao estilo barroco atribuído a Lacan, chamado de o Gôngora da psicanálise. Aqui me permito conjecturar. A rigor, não deveria haver estilo próprio do analista, se o estilo é o homem a quem nos dirigimos, conforme a afirmação de Lacan na abertura dos escritos, esclarecendo o dito de Buffon para quem o estilo é o homem. Diz Lacan:
O estilo é o homem. Vamos aderir a essa fórmula somente ao estendê-la, o homem a quem nos endereçamos? Se é a plateia quem decide, em última instância, e até mesmo na definição de obra de arte, quando completa o conceito de sublimação, por que aderir previamente a um estilo qualquer, barroco ou não? E pior, como se esse fosse, por excelência, o estilo do analista, a ser imitado pelos jovens em formação. Assim como não há ética da psicanálise, e sim de cada analista, também não há o estilo próprio do analista. Não seria isso o saber do não senso?